quando uma igreja ela se une desta forma, o inferno inteiro treme. Eu acredito que quando famílias se reúnem em torno de uma verdade como essa, o inferno se sente o mais fracassado possível, porque todo o intento e toda a estratégia que ele possa tramar contra a tua família é falida. Não consegue seguir em frente, não consegue, estender-se nem sequer uma seta, uma fagulha. Por quê? Porque estamos blindados, estamos guardados, estamos selados por uma palavra poderosa. E quando nós cremos, amados, nós não nos colocamos, numa limitação, num limite. Pelo contrário, a cada dia, a cada semana, a cada culto de domingo, nós queremos algo novo, queremos conhecer algo novo, queremos experimentar de algo novo, porque é isto que o Espírito Santo provoca dentro de nós. Sempre há algo novo acontecendo. Nós vemos esse texto onde fala sobre Jó. Todos nós conhecemos muito bem a história dele, mas eu quero me ater em alguns pontos importantes a respeito de algumas coisas que Jó ele acreditava, algumas coisas que Jó ele não somente acreditava, mas ensinava e ele praticava, coisas que estavam tão em alta, amados, que fez com que Satanás olhasse para a família de Jó e questionasse algumas coisas diante de Deus. Jó tinha uma conduta, Jó tinha uma postura sacerdotal dentro da sua família. E quando eu digo uma postura sacerdotal, porque muitas vezes nós precisamos entender de que mais do que carregar o nome de sacerdote, nós precisamos exercer o ofício de sacerdote. Às vezes a mulher toma essa posição quando não há mais a presença do homem no lar. Então ela passa também a cobrir e então resgatar de alguma forma e proteger de alguma forma sua família. A Bíblia fala que Jó tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. E estes filhos se reuniam de tempo em tempo e eles faziam festas, banquetes. De tempo em tempo eles se encontravam em suas casas e os filhos homens, convidavam as filhas mulheres, porque isso era uma tradição. As mulheres não poderiam estar desfrutando disso sem que houvesse um convite. Então os irmãos homens convidavam as irmãs mulheres para terem parte naquele banquete, naquela festa. Se tratava exatamente do aniversário que eles comemoravam. Não era um encontro comum, mas era uma data específica no calendário da vida daqueles homens e posteriormente na vida daquelas mulheres. Então a cada tempo um deles comemorava aniversário e a festa rolava. E eles comiam, eles bebiam, e eu acredito que em alguns momentos eles passavam um pouco do limite. Uma família grande, então de repente falhava um mês ou outro, mas estavam ali eles celebrando aniversário e festa, e dá-lhe comer, e dá-lhe beber, e de repente eles saíam da linha. E Jó, como um homem que temia a Deus, ele olhava para aquilo e ele muitas vezes não sabia como tinha terminado aquela festa, como tinha terminado aquela celebração que cada um por sua vez comemorava. Então o que ele fazia? Ele sacrificava, ele fazia um sacrifício, uma oferta na vida de cada um dos seus filhos. Não importa, não era na vida do aniversariante, era na vida dos 7 homens e na vida das 3 mulheres. Ou seja, para cada um ele estabelecia uma oferta, pensando consigo: se eles blasfemaram contra Deus, se eles pecaram de alguma forma, se eles cometeram algum tipo de atrocidade, se eles passaram da linha, se eles se excederam de alguma forma, eu me antecipo a qualquer coisa e eu vou fazer uma oferta de santificação na vida
dos meus filhos, na vida da minha família. Ele estava estabelecendo para cada um deles um nível de sacrifício, e o objetivo desse sacrifício era que os seus filhos fossem santificados. Queridos, eu quero explicar para vocês a diferença entre consagração, santificação e santidade. É importante nós entendermos que algumas coisas que nós fazemos precisam ter um endereço certo. A Bíblia fala que esta oferta que Jó fazia era uma oferta de santificação, porque ele não sabia o que os seus filhos tinham praticado, ele não tinha domínio sobre as coisas que eles tinham feito. Então, mesmo não sabendo se tinham passado o sinal vermelho ou não, ele sacrificava em torno de um propósito: esta oferta, este sacrifício vai levar os meus filhos a serem neste momento santificados. E ele sacrificava, e a Bíblia diz que ele fazia isso continuamente, sempre ele fazia isso. E o fato dele fazer sempre isto, ele trouxe na vida dos seus filhos, independente do que eles estavam vivendo. Porque eu penso assim: nós pais, as mães que estão aqui, muitas vezes nós temos um domínio do nosso filho quando eles estão debaixo dos nossos olhos, mas quando eles não estão, nós não sabemos o que eles falam, o que eles fazem, o que eles pensam. E então nós ficamos com o coração apertado, como bom pai e como uma boa mãe que somos, ou um líder de uma boa família. E então muitas vezes isso acontecia com Jó, e ele fazia exatamente assim: terminava a celebração, a festividade, ele de madrugada se levantava e sacrificava por cada um dos filhos e por cada uma das filhas, para que o Senhor os santificasse. Queridos, consagração não era o que ele estava fazendo naquele momento, porque os seus filhos possivelmente já eram separados para estarem na presença de Deus. Se um irmão fala assim para mim: pastor, o senhor pode consagrar esse violão? Eu digo: você tem certeza disso? Porque se você quer que eu consagre ele, é aqui que ele vai ficar. Ele vai passar a fazer parte da casa de oração. Agora ele é de Deus, ele não volta mais para a sua casa, ele fica aqui. Porque aquilo que é consagrado é feito diretamente para Deus. Pastor, o senhor pode consagrar o meu carro? Tem certeza disso? Porque uma vez que eu fiz a consagração do seu carro, a chave, os documentos dele devem ficar em posse da igreja, porque foram consagrados para uma finalidade no templo ou no reino de Deus. Já não é mais seu, não te pertence mais. Então, quando nós pedimos que o pastor, que é o sacerdote da igreja, ele ore por um instrumento, por um carro, por uma casa, ou por qualquer outro bem que nós possuímos, nós temos que observar que o termo correto é santificação e não consagração, porque aquilo que consagramos pertence a Deus. Mas quando nós santificamos, nós entendemos que somos santificados pelo sangue de Cristo. O Senhor, como uma oferta, um sacrifício vivo, nos santificou. E se vivemos hoje a santidade, é porque Ele, santo, nos tornou santos. Sacrifício vivo, uma oferta foi feita, algo foi estabelecido. Jó fazia, ele estabelecia uma oferta, e esta oferta era colocada às mãos do sacerdote. E quando o sacerdote estava em posse daquilo que seria sacrificado, Deus naquele momento não olhava para o violão, ou para o carro, ou para o bem. Ele olhava para a oferta que estava sendo oferecida naquele momento. E aquela oferta, por mais que fosse um gado ou qualquer outra coisa, um animal que era sacrificado, aquela oferta subia como um cheiro agradável ao nariz de Deus, às narinas de Deus. E então, quando Deus olhava para as mãos do sacerdote e ele via aquilo que estava estabelecido, então aí sim Deus entendia que o que precisava receber a bênção da proteção era aquele instrumento, aquela casa, ou aquele carro, ou aquela empresa. Era assim que funcionava. E disso Jó entendia muito bem.
E ele então se antecipava às coisas e estabelecia um nível de santificação na vida da sua família. Olhe para mim, queridos. Tem coisas que você vai orar e Deus vai ouvir. Tem coisas que você vai fazer por esforço físico e Deus vai atender. Mas existem coisas que nós precisamos fazer para que algo chame a atenção de Deus, para que nós possamos abençoar a nossa família com a bênção da proteção. Nós precisamos guardar o nosso lar. Nós precisamos que os nossos filhos e filhas estejam protegidos e abençoados. Um pouco mais adiante no texto, nós vemos aqui no versículo de número 6. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. E quando está falando dos filhos, os filhos de Deus, está falando sobre os anjos, sobre aqueles que estavam, um dia estiveram, não estavam mais, e sobre aqueles que já continuavam na presença do Senhor, estavam se apresentando. E não é que foi Satanás lá, Lucifer, ele foi porque ele quis ir, ele precisou ir, porque todos estavam se apresentando, e no meio de todos estes estava Lucifer. E quando Lúcifer chega ali, e quando Satanás está ali se apresentando ao Senhor, o Senhor começa a conversar com ele e faz menção de um homem. A pergunta que eu quero que você se faça é a seguinte: por que Deus faz uma pergunta ou menção de um homem chamado Jó? Porque aquilo que Jó estava fazendo era algo tão impactante também nos céus, que Deus fez questão de mencionar isso naquela conversa. As práticas e atitudes que Jó estava tendo eram tão comentadas no céu, que o Senhor, naquele momento em que os anjos estão se apresentando, os filhos de Deus estão se apresentando, lá então ele comenta a respeito do que Jó era e do que Jó fazia. Eu acredito, amados, que o Senhor está numa expectativa para todos nós como família, para que a nossa prática, a nossa atitude, a nossa disposição de estabelecer coisas aqui possam mexer com coisas lá no céu, possa ser um assunto que se compartilhe e que o Senhor fale: olha, você está vendo lá o meu servo Climar? Você está vendo lá o meu servo? Você está vendo a minha serva? Você tem visto o que ele tem feito? Será que Deus nesta noite pode olhar para você e dizer que somos uma referência aqui na terra? Porque eu acredito, amados, que não importa o que os nossos filhos ou a nossa família já passou, já viveu, fez, ou quem sabe ainda fará. Um dia que eles sejam consagrados a Deus e nós estabelecemos uma santificação, nós vamos começar a gerar uma bênção de proteção em toda a nossa família. Irmãos, é inadmissível que alguém aceite, conhecendo a verdade, vivendo a verdade, aceite a derrota dentro da sua casa. Jó não podia impedi-los, mas Jó poderia guardá-los e protegê-los. Eu entendo que tem coisas que estão ao alcance das minhas mãos, mas tem coisas que estão ao alcance das mãos de Deus. Então eu sei como mover as mãos de Deus, eu sei como tocar o coração de Deus. Então, como Jó se levanta de madrugada e ele oferece sacrifício por ele, por ela, por eles, para que então o Senhor os protegesse através daquela bênção de santificação. Diga comigo: santificação se alcança através do sacrifício. Era uma oferta de santificação. Pastor, eu quero que minha família esteja protegida por Deus. Santifique, estabeleça uma semeadura. E Jó fazia isso continuamente. Então, quando está lá naquela conversação, da onde você vem, Satanás, de rodear a terra? Ah, você vem da terra? Por acaso você viu o meu servo Jó?
Você está vindo de lá, porque aqui em cima ele é muito comentado. Aqui ele está em alta. A pergunta é: você tem visto? E aí começa uma argumentação do diabo, dizendo que era fácil para Jó fazer o que ele fazia, ser o que ele era, porque Deus o estava cercando e o abençoando de tudo. E no versículo 10, na minha tradução não diz assim, mas há traduções como a do pastor Climar e algumas outras traduções que falam o seguinte: depois que ele fica questionando, e ele diz assim: seria muito fácil, ele tem tudo, o Senhor tem o cercado com uma cerca à sua volta. E algumas traduções no versículo 10 fala que uma cerca viva estava guardando a casa, a vida e a família de Jó. Satanás estava se referindo aos animais que ele possuía. E no início nós lemos que ele tinha 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, 7 filhos homens e 3 filhas mulheres. Isso não é uma coincidência. A Bíblia fala que igual a Jó, não existiria um homem tão próspero, tão abençoado. Mas eu posso te dizer, hoje em dia, um homem que possui 7.000 ovelhas e 3.000 camelos não é o homem mais rico da face da terra. Mas a Bíblia estava falando não da totalidade de posses e de bens que Jó tinha, estava falando daquilo que Jó tinha separado para sacrificar e santificar a vida da sua família. O poder de posse de uma pessoa não se mede por todo o patrimônio que ele tem, por todo o dinheiro que ele possua. Se mede por aquilo que ele separa para entregar a Deus. No reino de Deus há uma linguagem que se conhece mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa. Há uma linguagem que se entende. Satanás, ele faz menção disso. Claro que ele é o que é, porque ele está cercado, ele tem uma proteção em volta da sua vida. Mas tira essa proteção da vida dele para ver. Então o Senhor dá a autorização a Satanás. Eu vou continuar lendo aqui. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo o que tem, e ele certamente blasfemará de ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: muito bem, tudo o que ele tem está no teu poder, mas somente contra ele não estendas as mãos ou a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. A notícia, você vê que a morte dos filhos se deu em última instância. E só aconteceu isto porque não houve tempo hábil para que Jó estabelecesse uma oferta de santificação para que os seus filhos fossem protegidos. Eu sei que nesta noite essa informação pode muitas vezes trazer a nós um pensamento, amados, que nós precisamos alinhar a palavra de Deus. Existe um peso, sim, e uma forte proteção quando nós praticamos esta oferta de santificação. Sim. O Senhor, quando morreu por nós, nos protegeu e nos cobriu. Ontem eu falava sobre cobertura. E Efésios capítulo 4 fala que nós temos que nos revestir do novo homem. Quando nós nos revestimos do novo homem que foi gerado em verdade para que vivêssemos em justiça e em santidade. Quando Cristo morre na cruz do Calvário, Ele passa a ser esta oferta, este sacrifício. E através daquilo que Ele fez, nós nos tornamos protegidos, estamos guardados no Senhor, nós estamos protegidos no Senhor ao ponto que Satanás não pode tocar na nossa vida sem que a gente dê esta determinada legalidade. Estamos cobertos pelo Senhor, então Ele nos cobre, nos santifica. Estamos neste momento santificados por um sacrifício que Ele fez. Então agora cabe a nós entendermos que como autoridade, como sacerdócio, como líderes em nossas famílias, estabelecer
este nível de proteção e de santificação na vida da nossa família. Muitas vezes, amados, nós olhamos para esse texto e nós vemos o cuidado de Deus sobre a vida de Jó, mas também vemos um grande ensinamento do Senhor para as nossas vidas. Não basta nós falarmos, não basta nós apenas acreditarmos que as coisas funcionam, nós temos que tomar esta palavra, uma palavra viva e poderosa dentro de nós. E é por isso que você vem caminhando, e vem crescendo, e vem entendendo que Deus é um Deus da família, é um Deus que guarda, é um Deus que protege, é um Deus que abençoa, mas é um Deus que nos equipa com tudo para que a gente possa destronar todas as investidas do diabo. Jó perde seus filhos, mas no texto final, lá no final do livro, nós vemos uma restituição de Deus. E se você ler, você vai ver que o Senhor não dá na mesma medida, o Senhor acrescenta ainda mais, tanto na criação quanto na sua geração de filhos e filhas. O Senhor restitui, o Senhor, Ele faz com que tudo aquilo que Satanás, por ter uma certa permissão, levou, o Senhor o restituiu. Querido, olhe para mim. Às vezes nós estamos olhando e pensando assim, mas por que Jó já estava fazendo e perde? Deus é um Deus que permite determinadas coisas para que nós sejamos restituídos, sejamos colocados em lugar de honra, porque a humilhação, quando bateu a porta dele, ele estava ali daquela forma, mas passou-se o tempo, Deus o honrou e o colocou em lugar de destaque. Então agora, aquilo que já borbulhava no céu, agora continua em alta, porque agora Jó está vivendo um tempo de restituição na sua casa, na sua família, na sua vida. E então ele pôde falar com mais autoridade ainda, que quando nós entendemos que nós podemos santificar a nossa casa, a nossa família, nós podemos atrair a bênção de Deus. Se há, amados, alguma interferência do maligno, eu quero que você entenda uma coisa: este é um sinal muito claro que Deus está dizendo que um tempo poderoso de restituição está chegando para dentro da nossa casa, na vida da nossa família, e aquilo que um dia foi tirado de nós, e que possivelmente, amados, para aqueles que praticam esta verdade, por uma permissão de Deus, nós viveremos um tempo extraordinário de restituição, onde aquilo que foi bom agora será melhor.